Vamos dar início ao nosso culto. Fomos aqui invadidos por alguns bichos, né? Mas vamos adorar ao nosso Deus essa noite. Que possamos juntos essa noite louvar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pedir para os irmãos se colocarem em pé. E vamos juntos cantar. Eu te busco, te procuro, ó Deus. Te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero
possamos querer mais e mais estar ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E a igreja pode se sentar. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias na primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1. É bem no finalzinho da Bíblia, depois de Tiago e antes da carta de João. Eu peço que os irmãos façam um exercício juntamente comigo, de olhar para a palavra na Bíblia e identificar a palavra, a expressão que vai dizer aquilo que os versículos que eu vou mencionar, do versículo 1 ao versículo 7, aquilo que Deus diz através da escrita do apóstolo Pedro, que escreveu inspirado pelo Espírito Santo. Então é Deus falando. Mas o objetivo aqui eu peço aos irmãos que olhem e vejam essa palavra escrita lá, para que identifiquem e percebam por si mesmo que Deus está falando aquela palavra, daquele jeito, para que a gente possa assimilar melhor, possa confiar melhor, se apossar daquilo que Deus já fez para nós e possamos viver da forma que Deus está expressando. Eu vou ler aqui e peço que também vejam tempos. Veja um tempo passado, um tempo presente e um tempo futuro. Aquilo que Deus fez no passado, aquilo que Deus está fazendo no presente e aquilo que Ele prometeu e irá fazer no futuro. São verdades preciosas, verdadeiras bênçãos que Deus comprou no sangue do Filho dele, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, para nós. No primeiro versículo, eu vou ler o começo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. Veja essa palavra, eleitos. Eleição é aquilo que Deus fez no passado, mas num passado bem distante, antes da feitura de qualquer coisa que foi criada, quando só existia aquilo que é eterno. Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo. Deus escolheu, elegeu aqueles que seriam deles. Então, olha, no passado, Deus agindo, planejando e agindo em nosso favor, em favor de você, em favor de mim, em favor daqueles que vão conhecer o Senhor, vão depositar a fé em Cristo Jesus e serão de Deus, eleitos. Versículo 2, começa de novo, eleitos, ou então alguma versão fala escolhido, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Deus Pai agindo, elegendo, continuando, em santificação do Espírito. Veja, o Espírito Santo também fazendo uma obra de santificação. Continuando, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Veja, o Deus Filho agindo, a obra de Deus na eleição, a obra do Espírito Santo na santificação, a obra de Deus o Filho, Jesus Cristo, Deus homem, purificando a aspersão do sangue. A carta aos Hebreus diz que todas as coisas são purificadas com sangue. Lá no Antigo Testamento a gente tem as figuras de quando os animais eram sacrificados e o sangue era aspergido nos utensílios, no altar, nas pessoas. Aqui, antes da feitura do mundo, Deus fez isso de forma real, eterna. Aspergiu o sangue de Jesus Cristo.
em todos nós, que cremos no Senhor Jesus como nosso Senhor, o nosso Salvador, como o enviado de Deus para nos salvar. Muito bem, no versículo 3, mas no final do versículo 3 diz que pela misericórdia de Deus nos regenerou. Estão olhando essas palavras? Eleição, santificação, aspersão, que significa purificação, e agora regeneração, um novo nascimento feito pelo Espírito Santo. O pastor Fernando está ministrando a carta aos Efésios. Em Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5, diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, né? Aprendemos isso com a pregação do pastor. Então, nós estávamos mortos para Deus e vivos para o pecado. Aí Deus, Ele faz uma transformação, uma mudança radical. Ele nos faz mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Romanos 6. Então a gente sai, se for olhar carta por carta, né, a gente sai dessa parte da carta aos Efésios, que diz que nós estávamos mortos em delitos. E agora nos remete lá a Romanos 6, que vai dizer que Deus nos matou para o pecado, mas que nós estamos vivos para Ele em Cristo Jesus. Agora sim, nessa transformação, nessa regeneração feita pelo Espírito Santo, nós podemos viver em esperança. Versículo 4 nos diz que tudo isso que Deus fez para nós foi por um objetivo, para uma herança. Alguma outra versão diz que é uma aliança incorruptível, sem mácula, que não pode perecer, reservada, está guardada, e não é na terra, onde a traça consome, nem o ladrão rouba, mas é nos céus, e é para vós outros, é para mim, é para você. Olha que bênção que a gente pode ver. No versículo 5, o que Deus está fazendo agora no presente. Vocês são guardados, são protegidos pelo poder de Deus mediante a fé. Para o futuro de novo, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. A salvação Deus já fez em nós, é um ato, mas ela ainda está se aperfeiçoando e ela vai ter a sua plenitude no último tempo, na volta de Cristo Jesus. Aí o versículo 6, ele tem uma separação do que ele já falou agora e do que ele vai falar, ele faz uma comparação. Nisso exaltais, numa outra versão diz, nessa verdade se exaltem. Qual verdade? Toda essa que ele falou. E faz a comparação. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Olhe para todas essas promessas, para todas essas verdades. Aquilo que Deus já cumpriu, continua cumprindo e ainda cumprirá. Embora no presente momento ainda passe por tribulação, por provações, por problemas, se alegre, e se alegrem muito nas verdades que Deus diz para nós na Bíblia. Versículo 7, para terminar. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, uma fé sincera, uma fé sem hipocrisia, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. A nossa fé aqui é apurada, uma fé provada e aprovada, coloca uma figura que é a mais limpa, mais valiosa, mais preciosa do que o ouro. E a gente sabe que o ouro ele é colocado no fogo para ser purificado, né? E quando chega aquela caloria tão intensa, as borras, tudo que não presta sai do ouro e só fica o ouro limpo. A nossa fé é mais preciosa, muito mais do que este ouro. Então hoje eu queria isso, que os irmãos conseguissem olhar na Bíblia e identificar essas palavras, saber que aquele que está falando, independente de quem seja, ele está falando aquilo que você consegue ver.
e confirmar na Bíblia, na palavra de Deus, para que aquele que fale, ele exalte, ele coloque de maneira mais clara, mas aquilo que está na palavra e aquilo que você conseguiu identificar Deus falando com vocês. Vamos orar, irmãos. Pai querido, nós te damos graças, louvado e bendito é o Senhor. Te damos graças por tudo que o Senhor fez por nós, Pai. Antes da fundação do mundo, o Senhor já fez um plano entre as três pessoas da Trindade. E esse plano o Senhor executou verdadeiramente, o Senhor já iniciou a execução, mesmo antes da criação de qualquer coisa. E nesse tempo, Pai, o Senhor se alegrou de nós, não por causa de nenhuma coisa que podíamos fazer, mesmo porque nem ainda existíamos, mas por causa da Tua vontade, da Tua graça e da Tua bondade para com cada um de nós, que o Senhor conheceu e que o Senhor transformou pela ação do Teu Espírito Santo e que o Senhor continua trabalhando no tempo presente para nos levar a cada vez mais viver em santidade, em fazer a Tua vontade e realizar os Teus propósitos. Pai, faz isso em nós, continua nos transformando, nos ajustando mais à semelhança de Cristo Jesus. E abre os nossos olhos, Pai, para sempre que olharmos para a Tua palavra, consigamos identificar o Senhor falando conosco, para que a nossa segurança seja maior e maior ainda, Pai, e possamos viver essa vida que o Senhor planejou para nós, aguardando a volta de Cristo Jesus, quando nos levará com Ele e nos tirará da presença do pecado, Pai. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pedir mais uma vez que os irmãos se coloquem em pé e vamos juntos continuar adorando o nosso Deus. Essa música diz: perto quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Que possamos realmente nos render aos pés do Senhor e o adorá-lo com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Amém? Que possamos realmente render ao Senhor todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Só a Ele pertence a nossa vida, o nosso louvor e a nossa adoração. Amém?
podem estar trazendo à frente os dízimos e as ofertas. Em Malaquias 3, 10, 11 e 12. Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Suas colheitas serão fartas, pois eu as protegerei das pragas. Suas uvas não cairão das videiras antes de amadurecerem, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão de abençoados. Amém? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se
ti e sei que o teu agir ninguém impedirá. Pra ti não há vale profundo demais, pra ti não há causa difícil demais, pois conheço a ti. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado pelas nossas vidas, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Grandioso é o Teu nome e Teu poder, Senhor. Obrigado principalmente pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua graça, que regenerou o nosso coração. Nos fez reconhecer, Pai, a nossa condição de pecador e a nossa necessidade do Senhor Jesus, que veio ao mundo para pagar a pena pelos nossos pecados. Morreu por eles, e seu sacrifício foi aceito, pois ressuscitou pelo poder do Senhor, Pai. Esse mesmo poder que habita em nós, pelo Teu Santo Espírito. Que nós sejamos sacrificados com Jesus e possamos viver junto com Ele, Pai, pois só por Ele temos vida. Que nós tenhamos sabedoria para olhar para a Tua palavra e conhecer a Tua verdade, conhecer ao Senhor, conhecer a Jesus, não nos deixar enganar pelo maligno, pois Teu poder já não permite mais isso, mas às vezes esquecemos, Senhor. Então nos dê sabedoria para que olhamos com seriedade a Tua palavra e ela entre ao nosso coração e possamos aplicá-la em nós e naqueles que se relacionam conosco, Pai. Obrigado por essa noite. Senhor, perdoe os nossos pecados e nos fortaleça para que não viemos a repeti-los, Pai. Nos fortaleça, nos santifique para que a gente possa olhar para os nossos erros e olhar para a Tua palavra e não mais querer fazê-los, Pai. Obrigado pelas nossas vidas. Senhor, o Senhor já alcançou os nossos corações, mas pedimos também que o Senhor se revele ao coração daqueles familiares, amigos que ainda não conhecem o Senhor, nos utilize como instrumentos, ou nossos irmãos, mas o Senhor apareça, revele ao coração deles, eles possam também reconhecer a necessidade de Ti, Pai. Que a Tua palavra hoje ministrada através do pastor Fernando alcance os nossos corações e nos transforme, assim como já tem feito, Pai, assim como a palavra ministrada através das nossas professoras ao coração dos nossos filhos. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoe essa noite, oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. Amém. Muito bem, chegamos ao momento de orarmos e intercedermos a Deus pelas nossas necessidades e pelas necessidades dos irmãos, de uns pelos outros. Eu vou colocar diante da igreja, mas diante de Deus, o Senhor, as nossas causas, e depois oramos de um modo único por todas as causas. Vamos continuar sempre orando pelo irmão Lúcio, pela cura, sim. Cremos no poder e na suficiência do Senhor, pela eficácia do tratamento, que Deus continue dando graça ao irmão para suportar em alegria no Senhor. Também a irmã Neuza, querida, ânimo, força e coragem, perseverança nessa alegria que transparece, irmã. Lembramos a Edi também, colocando diante do Senhor. A gente tem orado por fortalecimento do joelho da Edi, e agora vamos acrescentar o ombro também, né? Sofreu um acidente e está recuperando. Que Deus possa
curá-la e restabelecer o movimento do ombro dela. A irmã Carmina, questão do joelho, do tratamento dos olhos. A irmã Elza tem orado pela irmã, colocando diante da igreja também, pelo esse tratamento dos olhos. Maria Fernanda, o bom êxito no tratamento dela. Quero também orar pelo irmão Vitor, que está terminando a faculdade de Educação Física e está precisando de um estágio de trabalho nessa área. Estávamos orando pelo Josué, fazia um tempo que estava sem trabalho, e agora é motivo de alegria e de agradecer a Deus, porque ele está empregado, está trabalhando, Deus o estabeleça lá nesse trabalho. Quero colocar diante do Senhor a salvação dos nossos familiares, principalmente os da nossa casa, e aí cada um coloque o seu familiar na presença do Senhor. Eu apresento ao Senhor a minha casa, a minha família, o meu filho Lucas, o meu enteado Caian, e também que se estenda a salvação, aqueles que, os pais, os irmãos, sobrinhos, sobrinhas, que a nossa fé transpareça diante deles como o que é a verdadeira luz de Cristo Jesus. Que eles vejam a nossa transformação, o nosso andar no Espírito, e que eles glorifiquem a Deus, sejam levados ao arrependimento e à fé salvadora em Cristo Jesus. Quero orar também pela capelania hospitalar, orar pelos irmãos e as irmãs que fizeram o curso, estão lendo o livro. Por ânimo, continue terminando esses 3 livros e vamos partir para a prática lá no hospital. Eu quero ter essa liberdade da igreja de colocar em oração um garoto, chama-se Vitor Gabriel Domiciano. Ela é da capelania do Hospital Agamute. É um garoto que tem diversas deficiências e está com uma infecção que o médico não descobriu ainda o medicamento eficaz. Que Deus possa revelar diante dos exames aos médicos, essa bactéria e a eficiência do medicamento para ele. Deus vê tudo e Deus se importa com tudo. Embora o mundo não se importe, Deus se importa. Nós nos importamos, quanto mais o Senhor. Muito bem. Esses pedidos, essas súplicas, petições diante do Senhor, e mais aquela que cada um de vocês colocaram diante do Senhor. Oremos. Pai, nós nos achegamos diante do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que tudo pode. Sabemos e confiamos, Pai, fidedignamente, sem nenhuma dúvida, que o Senhor é poderoso para fazer todas as coisas, que não há impossível para o Senhor, que não há nada difícil para o Senhor. Nós rogamos, Pai, no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, para que o Senhor se compadeça de nós, que o Senhor avalie todos os nossos pedidos, todas as nossas petições, todas as nossas súplicas diante do Senhor, ó Pai. Que elas sejam tratadas pelo Senhor, sejam relevadas diante do Senhor, para que sejam para a honra e glória do Senhor. Exerça a cura, Pai,
sobre aqueles que necessitam de cura. Executa, Pai, confiança, ânimo naqueles que necessitam, Senhor. Abra oportunidade de trabalhos, Pai, para aqueles que estão carentes de trabalho, que precisam de recursos para o sustento deles e da família, Pai. Que essa cidade de Taubaté, nessa eleição de prefeito, o Senhor conduza maravilhosamente bem, Pai, para que essa cidade seja agraciada por bênçãos derramadas do Senhor, para que haja investimento nessa cidade. Abra portas de trabalho, Senhor, principalmente os da fé, para que deem testemunho de Cristo Jesus onde estão, Pai. Usa-nos, Senhor, para o louvor da Tua glória, Pai, e tenha compaixão de nós. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Fernando, por favor. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Os irmãos devem ter percebido que a luz da frente ficou apagada, mas é por conta desses bichinhos aqui que pela claridade estavam entrando por lá. Por isso que a gente preferiu deixar apagado lá na frente. Muito bem, irmãos. Convido vocês a abrirem suas Bíblias na carta de Efésios, capítulo 5. Hoje nós vamos refletir e meditar em apenas 2 versículos, dando continuidade aqui nesta série de mensagens. Efésios capítulo 5, verso 15 e verso 16. Nós vamos falar aqui sobre a importância de viver com sabedoria. Diz a palavra: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, somos gratos pela tua revelação e pela tua palavra. Pedimos agora, ó Deus, a direção do teu Espírito Santo, iluminando, ó Pai, o nosso entendimento, na compreensão, ó Deus, daquilo que o Senhor tem a tratar conosco aqui nesta noite. Que estejamos com os nossos ouvidos atentos e corações abertos para receber, ó Deus, essa palavra e aplicá-la, ó Deus, em nossas vidas. No nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amados, no mundo que nós vivemos hoje, nós estamos constantemente sendo bombardeados por escolhas e decisões que exigem a nossa atenção em frações de segundo. E diante de tantas vozes que nós temos ouvido, e diante de tantos compromissos, às vezes a gente se sente à deriva, perdendo de vista esse verdadeiro significado e o propósito e a importância de vivermos realmente de maneira intencional, de vivermos com um objetivo. E aí, diante disso, surge uma questão: como realmente nós podemos, dentro dessa tempestade de informações e demandas, encontrar um caminho que possa, então, nos conduzir a um viver que seja pleno e significativo? Nesse trecho aqui da carta, o apóstolo Paulo, ele traz para nós uma aplicação que está diretamente relacionada com o verso 14, que diz: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Então aqui Paulo, ele fala para estarmos atentos e não dormindo. Então, despertos aqui pela luz de Cristo, que ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração, para a verdadeira vida que nós fomos chamados para viver, sobre realmente quem nós devemos ser e como nós devemos nos comportar
com essa nova identidade que nós temos em Cristo, o apóstolo, então, ele nos orienta como colocar em prática a importância de tudo isso, de agir realmente como filhos da luz. Esse portanto, no qual ele começa aqui, aliás, dá continuidade, no versículo 15, ele serve como um elo de ligação com aquilo que ele havia dito anteriormente. Então nós podemos perceber aqui que mais do que isso, esse portanto, ele vai se conectar a todo esse parágrafo, onde ele nos falou sobre andarmos como filhos da luz. E aqui existe uma convocação muito clara da parte dele, porque ele diz, portanto, vede. Ou seja, fiquem atentos, sejam cautelosos, sejam cuidadosos. E ele enfatiza que isso é extremamente importante e requer então a nossa total atenção. Que nós não nos dispersemos com outras coisas. Nós vemos que a exortação que ele faz aqui é muito forte, porque trata-se de uma ordem que nos chama a agir com seriedade. Irmãos, o remédio contra o pecado é esse cuidado, é essa cautela, porque é impossível manter essa pureza de coração, essa pureza de vida, se nos deixarmos ser envolvidos pelas trevas. Se nós nos deixarmos sermos envolvidos pelas trevas, será muito difícil manter essa pureza no nosso coração. O escritor aos Hebreus, ele traz ali uma advertência, onde ele diz assim, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então veja a exortação que ele nos traz. Então, o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, ele escreveu para uma igreja que enfrentava uma cultura repleta ali de licenciosidade, repleta de luxúria, repleta de maldade e de muita idolatria. Em Éfeso, havia ali uma das chamadas 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo à deusa Diana, também conhecida como Artemis. Paulo escreve para uma igreja cercada por pessoas que se preocupavam apenas com os prazeres momentâneos, que ignoravam a Deus e também a revelação dele em Cristo. Uma cidade marcada pela superficialidade, por comportamentos indulgentes. O que Paulo vai dizer aqui que é uma grande insensatez. Então, para evitar que essas ideias distorcidas contaminassem a vida dos crentes da igreja de Éfeso, Paulo então os encoraja a refletirem sobre a brevidade da vida, a refletirem sobre os perigos do pecado e a importância de viverem uma vida guiados pelo Espírito Santo de Deus. E essa atitude não só lhes traria ali alegria também no presente, como também recompensas futuras. Paulo aqui, ele orienta a que prestemos atenção ao nosso andar, ou seja, ao modo como nós estamos vivendo, como nós estamos levando a nossa vida. Essa palavra andar, como eu já destaquei no início desta série de mensagens, ela é muito importante dentro dessa carta, porque ela se refere ao nosso comportamento, à maneira como nós estamos nos conduzindo no nosso dia a dia. E Deus aqui, Ele nos orienta para que sejamos sábios, que compreendamos o propósito pelo qual Ele nos criou. Irmãos, é realmente triste
você passar pela vida sem entender ou buscar entender qual é a vontade do Senhor. Aqueles que fazem isso, eles acabam se desviando do caminho certo. E com isso, ao invés de seguirem o caminho da retidão, elas se perdem nos atalhos. E aí isso acaba trazendo sofrimento, acaba trazendo dor, acaba trazendo até mesmo a morte. E aí a pergunta que eu quero trabalhar e refletir aqui nesta noite é: como nós podemos andar em sabedoria diante de Deus e ter uma vida significativa, uma vida cheia de propósito? Diante desse mundo que nós estamos vivendo, irmãos, como nós podemos viver uma vida com sabedoria, uma vida que tenha significado, que tenha propósito? Esse final de semana eu tive a minha aula que estou fazendo de aconselhamento bíblico, e a matéria é um assunto que eu gosto bastante. Eu até compartilhei hoje aqui pela manhã com os homens, falando sobre aconselhamento, psicologia e biopsiquiatria. E uma das coisas que me chamou bastante a atenção, que o professor trouxe ali, é que o mundo está sendo conduzido para ficar alienado, para ficar doente de forma proposital, de forma intencional. As pessoas estão sendo levadas a buscarem uma pílula da felicidade, uma fórmula que dê a elas o prazer que elas estão buscando. Então, diante disso, como nós vivemos em sabedoria diante de Deus? Então, a primeira coisa que nós destacamos aqui é justamente a importância de viver com sabedoria. Porque no verso 15 ele diz: portanto, ou seja, diante de tudo o que eu já disse, vede prudentemente como andais, ou como estão vivendo, não como nécios, e sim como sábios. Uma das coisas que nós sabemos é que a sabedoria começa com o temor do Senhor. Nisso a Bíblia é muito clara. Em Provérbios, capítulo 1, ele diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E esse caminho para a sabedoria e o caminho para a verdadeira vida é o caminho de Deus por meio de Cristo. Porque Cristo mesmo, na sua oração, ele diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ou seja, o único poder que pode superar a loucura do homem e transformá-lo para a sabedoria e a salvação é ele voltar-se para Deus através de Cristo Jesus. Essa é a única forma do homem ser tirado dessa loucura, dessa alienação intencional pelo qual a sociedade está sendo levada a caminhar. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nas Escrituras, a sabedoria ela está centrada na convicção e comportamento em relação a Deus e também a sua palavra, ou seja, em obedecer ao Senhor. Se você pega o livro de Eclesiastes, que é um dos livros mais filosóficos que nós temos na Bíblia, aonde depois de refletir sobre várias situações da vida, ele vai concluir o livro da seguinte maneira: de tudo o que se tem ouvido, a suma é, ou o resumo é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Irmãos, quando uma pessoa ela é salva, ela é movida do reino da loucura, que a Bíblia chama de trevas, para o reino da sabedoria, que a Bíblia chama de luz. Quando Paulo escreve a sua carta ao seu filho na fé, Timóteo, 2 Timóteo,
capítulo 3, verso 14, ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e de que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Veja que Paulo orienta Timóteo: permanece naquilo que você aprendeu, naquilo que lhe foi ensinado pela sua mãe, pela sua avó. Permanece nas Escrituras, porque elas vão te levar a se tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo. E aqui Paulo orienta os crentes a andarem com atenção, baseando-se naquilo que ele já ensinou. Então ele os chama a viver como aqueles que foram ressuscitados, que estão iluminados pela luz de Cristo, reforçando a ideia de que eles devem imitar o seu Pai Celestial como filhos amados de Deus, que foram salvos pelo sacrifício de Jesus. O crente, irmãos, em Cristo, ele já possui toda a sabedoria que ele precisa para viver de acordo com os ensinos que ele nos deixou. Mas, ao mesmo tempo, ele continua a crescer nessa sabedoria, buscando ali se tornar cada vez mais maduro, cada vez mais fiel, mais produtivo no seu serviço diante de Deus. Ou seja, embora nós já tenhamos a sabedoria, porque Cristo é a nossa sabedoria, a sabedoria de Deus para nós ainda continuamos buscando, nós ainda continuamos ali nos esforçando para sermos maduros. O próprio apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, ele fala dessa busca que ele tem ali diante de Deus. Capítulo 3, verso 12, ele diz: não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E Pedro, ele termina a sua carta dizendo: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Ou seja, mesmo que nós já tenhamos em Cristo tudo o que nós precisamos, a sabedoria que Deus já nos deu, mas nós continuamos nos esforçando para sermos mais maduros, fiéis, produtivos. E mesmo que pense que não tenha sabedoria, nós podemos pedi-la a Deus, e Ele vai nos conceder, desde que a peçamos com fé, conforme diz a carta de Tiago. A ideia aqui de pedir com fé é a confiança de que Deus vai guiar os seus passos. É pedir com a confiança de que Deus vai direcionar o seu caminho. Agora, o que realmente importa, irmãos, é que nos esforcemos para agir como filhos da luz em nossas vidas. Isso significa que devemos não apenas viver de maneira correta, mas devemos viver, irmãos, de maneira que possamos impactar o ambiente onde nós estamos e também as pessoas que estão ao nosso redor. Não é só a nossa vida que muda, mas é o ambiente onde nós estamos muda. As pessoas ao nosso redor, elas começam a mudar pelo impacto que nós estamos causando nelas. O que a Bíblia diz acerca daquele que não é filho de Deus é que ele é um tolo. Aquele que não é filho de Deus, ele é um insensato. Porque a sua sabedoria serve apenas para alimentar o seu próprio ego, serve apenas para alimentar o seu próprio orgulho.
E aqui eu quero destacar algumas características de quem é insensato. Essa palavra nécio, que ele é utilizada aqui no versículo 15 de Efésios, que também pode ser traduzida como tolo ou insensato, geralmente se refere a uma pessoa que age de forma irresponsável e pouco inteligente. Veja o que diz Provérbios: o insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. A Bíblia, irmãos, faz uma distinção muito clara entre aquele que é sábio e aquele que é nécio, o tolo, o insensato. Porque o nécio é geralmente alguém que é governado pelos seus sentimentos e não pela razão. E governado pelos sentimentos, diante de situações adversas, ele se vê tomado de ansiedade, ele se vê tomado de tristeza, de medo, de culpa, de autocomiseração e outras coisas mais. Ele não consegue pensar, ele não consegue agir da maneira como deve agir. O insensato, ele é governado pelos desejos do seu coração, porque ele está em busca daquilo que lhe faz feliz, sendo então tomado pelos impulsos da carne, pela cobiça dos olhos, pela ostentação da vida. O insensato, ele é governado pelos seus instintos, porque ele dá vazão a tudo o que ele pensa, a tudo o que ele quer, sem se preocupar com as consequências do que pode vir a acontecer. Esse é um insensato. Ele se deixa ser levado pelas circunstâncias, pelos sentimentos, pelos seus desejos, pelos seus impulsos, pela sua carne. Mas em contraste com isso, irmãos, nós temos aquele que vive com sabedoria. E a Bíblia diz que, como nós vimos, sabedoria é temer a Deus. Mas nós podemos dizer que sabedoria é ter a capacidade de observar aquilo que está acontecendo ao nosso redor e tomar decisões, escolhendo fazer bom uso do tempo que nos é dado. Porque só um tolo, irmão, se deixa levar pelas circunstâncias e pelos seus sentimentos. Uma pessoa sábia, ela traça o seu caminho. Uma pessoa sábia, ela navega com firmeza, ela usa o leme para poder alcançar os seus objetivos. Sendo direcionada por Deus, ela sabe exatamente aonde ela quer chegar. Agora, é verdade que não sabemos o que o dia pode trazer, e que embora nós façamos planos, a resposta final, ela sempre vem do Senhor. Mas também é verdade, irmãos, que uma vida planejada, ela está mais preparada para lidar com acontecimentos inesperados. Quando nós planejamos, nós olhamos todas as possíveis situações que nós iremos passar, para que possamos aprender a lidar com elas. Lucas, capítulo 14, diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para a concluir? Ultimamente eu tenho feito algumas reflexões, ouvido algumas palestras, e tem vindo à minha memória algumas coisas que eu fiz no passado, que me levaram a alcançar algumas coisas na minha vida. E eu me lembro que no ano de 2005, quando eu fui mandado embora de uma empresa em que eu trabalhei 7 anos,
eu comecei a ler um livro, e aí eu comecei a estudar esse livro, eu comecei ali a fazer algumas marcações, e aí eu comecei então a colocar em prática aquilo que o livro estava me trazendo, e aí eu comecei a traçar um plano para a minha vida. Na época, eu ainda estava namorando a Luciane, e aí eu tracei planos de curto, médio e longo prazo. Aí eu coloquei planos relacionados à minha vida, em termos do relacionamento que eu tinha. Eu tracei planos em relação ao meu trabalho, ao ministério. E ali eu coloquei algumas coisas importantes, como, por exemplo, eu quero casar. Na época eu não era casado, então eu quero casar. Em quanto tempo? Eu quero comprar um carro, mas eu preciso primeiro tirar a carta. Na época nem carta tinha, eu não tinha o carro. Eu quero estar no ministério de forma parcial ou integral. Eu quero ali poder ter uma certa estabilidade financeira na minha vida. Eu quero ali poder ter a minha casa própria. Na época eu morava de aluguel. Irmãos, de todas essas coisas que eu coloquei dentro desse plano e apresentei diante do Senhor, dentro daquela perspectiva que eu havia feito, a única coisa que eu ainda não alcancei, que Deus ainda não me permitiu alcançar, foi a casa própria, porque todas as outras Deus me abençoou. Mas precisou de um plano sendo apresentado ali diante do Senhor. Então, uma vida planejada, ela está mais preparada para lidar com esses acontecimentos inesperados. E quando nós fazemos planos, o sábio, ele avalia muito bem quais são os seus motivos e quais são os seus objetivos. E uma das palestras que eu estava ouvindo, o palestrante disse uma coisa que tem martelado na minha cabeça, eu tenho refletido sobre isso. Ele diz assim: por que você quer o que você quer e o que você quer com o que você está querendo? Parece confuso, né? Por que você quer o que você quer e o que você quer com aquilo que você está querendo? Irmãos, isso na verdade mostra essa profundidade, essa contradição que existe entre os nossos desejos e que envolve a nossa identidade, envolve nossos anseios, a relação entre aquilo que nós somos e o que nós queremos. Então veja que viver com sabedoria significa você arcar com as responsabilidades de responder adequadamente às perguntas da vida, cumprindo as tarefas colocadas em nossa vida e as exigências advindas dessas responsabilidades. E outra coisa que eu aprendi em relação a essa palavra responsabilidade é responder com habilidade. Ou seja, diante das situações que Deus ele nos traz, como eu respondo a isso? Como eu lido com isso? Nós não sabemos, irmãos, como vai ser o dia de amanhã, mas nós podemos ter a atitude de agir com propósito, vivendo cada dia para a glória de Deus. Esse é o principal propósito pelo qual nós fazemos planos. É viver cada dia para a glória de Deus. Conforme Paulo escreve na sua carta aos Coríntios. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Irmãos, existe uma busca incessante por sabedoria em todas as culturas. Todos os povos buscam sabedoria. Pessoas instruídas, incluindo não cristãos, estão ativamente tentando entender a vida e corrigir as falhas do mundo. Mas apesar desses esforços para tentar descobrir novos significados, teorias, eles ainda continuam tateando na escuridão, inventando teorias atrás de teorias para explicar o propósito da vida. No entanto,
O apóstolo Paulo aqui, ele ressalta que os cristãos, eles já têm essa sabedoria, porque eles já encontraram, enquanto o resto da sociedade ainda está buscando. Porém, em Cristo, irmãos, nós encontramos a verdadeira sabedoria, uma sabedoria que vem de Deus. E essa é uma afirmação muito poderosa para nós, porque como cristãos é importante refletirmos se realmente nós possuímos essa sabedoria. Nós temos, irmãos, acesso a um entendimento profundo sobre a vida, sobre as complexidades da vida, coisas que o mundo não tem, está tentando descobrir, está tentando entender. Aquilo que muitos consideram inalcançável, Deus já nos revelou na sua palavra. Quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, ele diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ou seja, tudo está em Cristo. Cristo é a nossa sabedoria. A resposta, irmãos, aos problemas do mundo está em Cristo e reveladas na palavra de Deus. O cristão é alguém que teve os seus olhos abertos para a verdade e para a sabedoria que só pode ser encontrada em Jesus. Essa pessoa, irmãos, começa a perceber os grandes princípios que orientam a sua vida. Pode parecer difícil para alguns, mas somente em Cristo é que se apresenta uma revelação que abrange tudo de forma completa. Porque, irmãos, essa revelação não é uma construção humana, ela é algo que é vindo de Deus. Toda Escritura, ela é inspirada por Deus. Você quer sabedoria? Você encontra na palavra de Deus. E o que se espera de nós é que nós possamos dar uma razão dessa esperança que há em nós. E a nossa missão, irmãos, é refletir a luz de Cristo, que é a verdadeira sabedoria que nós precisamos e que o mundo precisa. Então, como pessoas de fé, nossos olhos foram abertos para perceber esses princípios eternos que se conectam com tudo na vida, no universo, na história. E é nesse entendimento que nós encontramos a força e a razão para compartilharmos essa esperança. Irmãos, a essência da sabedoria está em você compreender esse conhecimento que só faz sentido quando você coloca ele em prática. Eu tenho falado aqui, eu tenho afirmado que conhecimento sem aplicação é só informação.
Não adianta você ter o conhecimento da Bíblia, mas se você não tem praticado ela, você só tem a informação. Isso não é sabedoria. Sabedoria é viver os princípios eternos que Deus deixou na sua palavra para nós, revelados na pessoa de Cristo Jesus. Quando Jesus termina o seu sermão do monte, ele diz ali: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha ali, irmãos, é a prática da palavra de Deus. O problema é que quando não é utilizado da forma certa, esse conhecimento ele acaba causando mais prejuízos do que benefícios. Temos que viver com sabedoria, e essa sabedoria se encontra na palavra e ela está em Cristo. E se você tem Cristo, você tem então a sabedoria de Deus sobre a sua vida. A segunda coisa que nós vemos aqui, e Paulo nos ensina, é que devemos aproveitar as oportunidades. Porque no verso 16, a primeira parte, ele diz, remindo o tempo. Irmãos, remir o tempo significa aproveitá-lo ao máximo. E no mundo que vivemos, nós temos muitas distrações. Nós temos muitos ladrões do tempo que nos fazem perder o foco e o propósito de nossa vida. A brevidade da vida, irmãos, é um forte argumento para que façamos o melhor uso possível das oportunidades que Deus nos dá. Em Eclesiastes está escrito, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. É claro que é uma visão ali bem mórbida da vida. Irmãos, a característica do nosso mundo é gastar o tempo ao invés de investir. Há uma grande diferença. Porque muitos gastam tempo com a televisão, com a internet, com jogos, com prazeres momentâneos, com gastos supérfluos. Ao invés, então, de investir naquilo que vai te fazer crescer, que vai fazer você progredir, que vai fazer você alcançar o verdadeiro propósito para o qual Deus te criou. E nada é mais importante na vida do que descobrir e praticar a vontade de Deus. O tempo, irmãos, é um talento que Deus nos dá, que é mal gasto. E ele se perde quando não é utilizado conforme a intenção que Deus quer que nós a utilizemos. Compreender, irmãos, a vontade de Deus acontece à medida que Deus ele transforma a nossa mente por meio da sua palavra. Quanto tempo eu dedico em ler e estudar a palavra de Deus? Compreender a vontade de Deus acontece à medida que Deus transforma a nossa mente através da meditação na palavra, da oração. Então veja que Deus nos deu capacidade de compreender. E Ele espera que nós utilizemos essa capacidade. Quando Paulo fala do tempo aqui, ele não está se referindo à noção de cronos, ou seja, a esse tempo cronológico, ao tempo que nós medimos no relógio. Não, Paulo não está falando desse tipo de tempo. Paulo está falando do tempo kairos. Ele está usando aqui um tempo que representa o tempo de Deus, representa épocas, oportunidades definidas, conforme o próprio autor de Eclesiastes também vai dizer. No capítulo 3, verso 1, eu não sei se eu coloquei ali, mas ele diz que há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para todo propósito debaixo dos céus. Irmãos, Deus estabeleceu limites para a nossa vida. E as oportunidades de servir a Ele nesta terra só se concretizam dentro desses limites.
Todos nós temos um limite de vida, não sabemos quanto, mas Deus sabe. E Ele nos deu esse tempo para vivermos da melhor maneira possível. Atos capítulo 13, esse eu acho que eu coloquei ali no slide, no versículo 36, diz assim: porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu a corrupção. Em Eclesiastes, capítulo 12, verso 1, um texto que é dirigido aos jovens, mas também é dirigido a todos nós. Ele diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Irmãos, nós só temos essa vida para viver, porque depois viveremos na eternidade com o Senhor. Mas nessa vida que Ele nos deu, vamos viver da melhor maneira possível, de maneira que Ele seja exaltado, que Ele seja glorificado em tudo o que nós fazemos. Então veja que Paulo apresenta uma visão teológica sobre a finitude do tempo e das oportunidades. E ele ressalta aqui que nós devemos ser conscientes da brevidade da vida e agir sabiamente no tempo que Deus nos dá, remindo o tempo. É interessante que a ideia aqui de remir é como se fosse a ideia de comprar, como se você pudesse resgatar alguma coisa. Mas nós não podemos resgatar um tempo perdido. Você não consegue voltar ao passado e mudar coisas que aconteceram na sua vida. Então temos que aproveitar as oportunidades. Nós sabemos que na sua soberania Deus delimitou nossa existência nessa terra. E nós sabemos que Ele conhece tanto o início quanto o fim da nossa vida aqui. Deus é quem conhece, Deus é quem sabe. O Salmo de número 139 mostra claramente isso. Salmo 139, versículo 15 e 16, diz assim: os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, ou seja, quando eu estava lá no ventre da minha mãe. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. E quando você vai para o Salmo de número 90, no versículo 10, diz assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem aqui, quando era criança, não via a hora de crescer? A gente olhava para os adultos assim e pensava: puxa, adulto tem liberdade para fazer tudo, né? Eu quero crescer logo, porque aí eu vou ser dono da minha vida, eu posso fazer o que eu quiser. Aí quando você cresce, você realmente encara a realidade. Você quer voltar a ser criança, porque aí você vê que você... Cara, quando eu era criança eu não tinha preocupação. Como era bom ser criança, porque eu não me preocupava com nada. Agora que eu virei adulto, eu tenho que me preocupar com um monte de coisa. Irmãos, como crentes, nós podemos alcançar o nosso verdadeiro potencial em servir a Deus, desde que aproveitemos ao máximo o tempo que Ele está nos concedendo. É por isso que nesse mesmo Salmo, no versículo 12, ele vai dizer assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Deus me ensina a ver os meus dias, a minha vida, como eu estou vivendo. Será que eu estou vivendo segundo o propósito pelo qual Deus me criou? Será que eu estou vivendo segundo a vontade de Deus?
Irmãos, é uma questão de escolhas e prioridades. Como você tem investido o seu tempo? E em que você tem investido o seu tempo? E Paulo vai finalizar aqui, aliás, ele não finaliza, né? Mas a mensagem aqui para a nossa meditação fala que os dias são maus. Irmãos, se não nos dermos conta disso, nós não teremos possibilidade de viver como se deve viver. Os dias são maus. Nós devemos valorizar ao máximo cada oportunidade que temos. Não apenas, irmãos, porque o tempo que nos resta é limitado, mas sim porque enfrentamos constantemente desafios e resistências de um mundo que dificulta a nossa missão de servir ao Senhor. E a tendência é caminhar cada vez mais para isso. Dias difíceis. A tendência é caminharmos cada vez mais para isso. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E diante dos dias difíceis, Paulo pode estar aqui se referindo de maneira particular à vida corrupta e dissoluta que marcava a cidade de Éfeso. Os cristãos daquela região, irmãos, estavam rodeados pelo paganismo, afetados por todo tipo de heresias. Pouco tempo depois que Paulo escreveu essa carta à igreja, Roma perseguia os cristãos com uma intensidade e crueldade tamanha, irmãos, que os crentes passaram a ser queimados vivos, lançados às feras, brutalizados com inúmeras outras maneiras. Pouco tempo depois que ele escreveu essa carta. Então é importante nós compreendermos que nós estamos vivendo num mundo onde ocorre uma batalha espiritual. Nós não podemos negar isso, irmãos. Estamos vivendo uma batalha espiritual. Onde de um lado nós temos Deus. Nós temos Deus com os exércitos celestiais. E do outro lado nós temos o diabo com as suas forças malignas, procurando nos desviar do caminho, procurando fazer com que nós percamos o nosso tempo com coisas fúteis, com coisas inúteis, com coisas que nada acrescenta na nossa vida, no nosso crescimento. Todos nós, sem exceção, fazemos parte dessa batalha. Os tempos são difíceis e nós precisamos estar cientes disso. E é por isso que o apóstolo Paulo, lá no capítulo 6, ele vai alertar justamente sobre a necessidade de estarmos revestidos com toda a armadura de Deus, porque essa armadura nos ajuda a enfrentar os desafios e a nos proteger desse cenário de luta. Estar revestido da armadura de Deus. Porque, como eu disse, irmãos, o mundo está sendo intencionalmente, propositalmente, a viver uma vida alienada de Deus. Como se Ele não existisse. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, esse é o mundo que os seus filhos vão começar a viver. Então você precisa também começar a preparar os seus filhos para isso. Para que eles possam enfrentar esse mundo. Para que eles não se percam. Devemos, irmãos, refletir sobre como estamos utilizando o tempo que Deus nos dá. A advertência de Paulo sobre aproveitar as oportunidades deve nos motivar a investir o nosso tempo em atividades que promovam
crescimento espiritual e o cumprimento da vontade de Deus. E isso implica, irmãos, num compromisso diário, em você priorizar aquilo que realmente importa, buscando a sabedoria de Deus em todas as suas decisões. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E, finalmente, ao olharmos para o mundo, que é de fato repleto de dificuldades, práticas corrompidas, nós somos chamados, irmãos, a sermos luz no meio da escuridão, a enfrentar os desafios com coragem, a nos revestirmos da armadura de Deus. Então, que nós possamos viver de maneira plena, irmãos, de maneira significativa, refletindo a luz de Cristo, sendo instrumentos de transformação. E que Deus nos ajude nisso, a mantermos o nosso foco no seu propósito e agir com sabedoria durante essa nossa caminhada. Que possamos verdadeiramente, irmãos, viver a nossa vida não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Pai, e bendizemos o teu nome. Te agradecemos pela tua palavra que nos confronta da maneira como nós temos vivido as nossas vidas. Onde, ó Deus, muitas vezes nós estamos adormecidos, mas precisamos, ó Deus, estarmos acordados, vendo, ó Deus, prudentemente como nós estamos andando. Que não andemos como tolos e insensatos, mas como sábios, na sabedoria que o Senhor, ó Pai, nos deu através do teu Filho, revelada, ó Deus, na tua palavra, que nos ensina, que nos corrige, que nos repreende, que nos instrui no caminho da justiça, para que possamos, ó Deus, sermos perfeitos, no sentido de maduros o suficiente, para lidar, ó Deus, com toda e qualquer circunstância que a vida possa nos apresentar, de maneira que o Senhor seja glorificado e exaltado, ó Pai. Que possamos verdadeiramente, ó Deus, viver em sabedoria nesses dias que são maus. O teu Espírito Santo nos conduza e dirija os nossos passos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Queria chamar o Rafael aqui. Nós vamos passar o vídeo que a gente ia passar na semana passada. Eu só vou desligar aqui a transmissão, porque como a gente vai passar um vídeo do pastor Rodrigo, a gente evita de expô-lo nas redes sociais, até pelo conta do país aonde ele está. Eu tenho notícia e compartilhei com os irmãos de uma missionária que foi expulsa do país porque foi descoberta que ela estava ali pregando o evangelho. Então nós vamos desligar aqui, finalizar agora a transmissão e dar continuidade ao culto com o vídeo que o Rafael vai passar.